Esse era um espaço que era hostil, as pessoas não tinham aqui uma convivência, e ele começa a ter uma outra situação com um trabalho realizado por um grupo de ciclistas que começaram a se reunir aqui e por isso se tornou a Praça do Ciclista. É um grupo chamado Hortelões Urbanos, que troca experiências sobre produção alimentar, sobre questões dessa natureza. E aí, como esse espaço era um espaço hostil, foi feita essa ocupação para fazer a horta. A gente tem um encontro mensal, primeiro domingo do mês a gente encontra para fazer uma manutenção, dar um cuidado melhor para a horta, e no dia a dia tem que fazer a manutenção. Então esse é o espaço que acabou reunindo essas pessoas que têm esse interesse de desenvolver a cultura comunitária, urbana, e também socializar o espaço onde qualquer um pode ir. Não são só as pessoas do grupo que desfrutam da horta, qualquer pessoa pode vir, colher, usar alguma coisa que tem na horta e aproveitar da horta. O Largo da Batata é um lugar que tem muita história, né? O Largo da Batata é uma das mais antigas centralidades da cidade fora do centro. O Largo da Batata é um brejo do Rio Pinheiros. A gente não pode esquecer, não é porque faz algumas décadas que não é, que a gente tem que esquecer que isso aqui é um brejo do Rio Pinheiros. Foi uma grande plantação de batata. Aqui existia a Cooperativa Agrícola de Cotia, e muitas colônias viveram aqui. Tem uma colônia japonesa, e por isso aqui foi um grande entreposto comercial de plantação, de legumes, de frutas. Faz 75 semanas que toda sexta-feira, faça chuva ou faça sol, o movimento A Batata Precisa de Você está no Largo da Batata. Dessa forma, o Largo da Batata voltou a se sentir à vontade com a sua história de diversidade, e cada sexta-feira as pessoas foram se sentindo à vontade para criar seus próprios eventos. E o que a gente sente hoje é que o Largo da Batata já é um espaço novamente ativado. É um espaço da diversidade, um dos poucos dentro da Zona Oeste, porque a Zona Oeste, quase todos os lugares, virou bairro dormitório, bairro de classe média, com condomínios gigantes. Os teatros estão sendo substituídos por condomínios residenciais. Os botecos estão deixando de existir e é um espaço puramente comercial, com residências de uma camada da sociedade. E o Largo da Batata resiste. Acho que esses projetos são muito importantes para um desenvolvimento mais sustentável da cidade, porque dão uma importância ambiental, social e econômica. A importância econômica é, sobretudo na Zona Leste, que tem pessoas de baixa renda que conseguem cultivar produtos orgânicos e eles conseguem vender a pessoas do bairro que conseguem ter acesso a esses produtos sem agrotóxico. E para eles é uma geração de renda e também uma alimentação mais saudável. É importante como para um aspecto ambiental, porque lugares que não tinham nada, que eram mais espaços vazios, onde as pessoas jogavam lixo, agora são espaços produtivos, onde tem uma produção de alimentos, mas também tem flores, árvores. Então são espaços agradáveis, onde tem um microclima melhor também para essa mudança climática. Acho importante
continuar a criar espaços verdes produtivos na cidade. E social, acho muito importante, sobretudo aqui na Horta do Ciclista, porque nesse ano que eu fiquei aqui como voluntária, a gente começou a ter uma integração também com os moradores da rua, que eles estão ajudando a regar a horta e também a cuidar da horta, porque esse espaço, como é um espaço público, não muitas pessoas estão entendendo que o público é coletivo, é de a gente, não é de ninguém. Então todo mundo deveria cuidar. O que me fez frequentar esse espaço foi essa transformação aqui, essa pequena ocupação. Esses simples bancos de madeira tá convidando para sentar. E as pessoas também que passam por aqui sempre tá tendo uma atividade artística, uma manifestação, um sarau. Então acho que isso também é convidativo. Mas a forma como essas pessoas chegaram aqui, colocaram esse banco, não foi a prefeitura que colocou isso aqui, foram pessoas aqui da região que falaram, não, vamos ocupar dessa forma, vamos colocar o banco, vamos convidar as pessoas a sentarem aqui, a passarem um minuto, um tempo, ver o que está acontecendo, de dança, música, pessoas circulando, ter esse momento de parar, sentar e ver a cidade, não só passar por ela. Porque um lugar que não tem lugar para sentar ou sombra, ele não pode existir como um lugar de permanência do ser humano. Então nós, os Batatas Construtores, que foram pessoas que se organizaram para construir imobiliário no Largo da Batata, começou a investigar as possibilidades de imóveis que a gente pode construir aqui. Então tem mobiliário lúdico, tem mobiliário para o conforto, tem mobiliário para fazer reunião, e as pessoas simplesmente responderam. Por quê? Porque é uma demanda reprimida. Que lugar da cidade que a gente tem que não é comercial, que você pode simplesmente permanecer, existir, sem que o velocímetro do pagamento esteja funcionando, sem que você deva para alguém por estar num lugar? Então, hoje, as pessoas que vivem no Largo da Batata não são moradores necessariamente de Pinheiros. Eu conheço muita gente, a gente fez, inclusive o movimento fez um monte de tabulação de dados aqui e viu que as pessoas marcam ponto de encontro aqui, para poder simplesmente ficar num lugar neutro, um lugar que não é privado, um lugar que é público. E isso a gente acredita que faz com que as pessoas comecem a entender que o público também é nosso. Nós temos uma dificuldade muito grande, que é a água. Praça não tem água, então essa manutenção você não consegue fazer sem água. Então nós temos que buscar água em frente, ali tem uma obra, era um estacionamento, agora estão construindo um prédio e eles cedem água. Então a gente tem que ir com balde, atravessar a rua, regar a horta. Então essa infraestrutura é muda, sementes, tudo isso que a gente precisa fazer do próprio bolso, né? Por exemplo, no meu escritório eu tenho vasos onde a gente faz um viveiro de mudas, traz para a horta, as outras pessoas fazem isso também. Entre as hortas hoje há uma troca de material, né, de mudas, os voluntários acabam se ajudando. Nisso a prefeitura poderia dar uma colaboração que hoje não dá. Em momento a Batata precisa de você, não tem CPF, não tem pessoa física, não tem CNPJ. Por quê? Porque é um movimento que se renova cada mês, são pessoas diferentes, muitos permanecem, outros surgem, porque os coletivos hoje têm essa nova realidade. E para o poder público às vezes é difícil digerir isso. Ao mesmo tempo, dessa dificuldade surgem oportunidades, porque esse lugar aqui, se a gente fosse esperar edital, se a gente fosse esperar uma movimentação oficial, não teria dado tempo dele estar assim como está. Por isso que nós decidimos ocupar, fazer a horta e depois ter um diálogo com o poder público. Nós temos até uma pessoa que veio aqui, que é da Zona Leste de São Mateus, ela fez um pedido para usar uma área, tem 2 anos e até hoje não tem a resposta. Então, a nossa tática é exatamente essa, ocupar, fazer e depois a gente faz um diálogo e acaba estabelecendo essa relação. Eu ia muito em shopping, muito, então assim, o meu entretenimento era ficar olhando vitrine. Hoje mudou, hoje já prefiro um parque, já prefiro vir aqui, outras, mas aí eu não sei como eu poderia falar para as pessoas, parem de ir em shopping, ou tanto, né, não precisa ir tanto em shopping. Está numa cultura até mesmo que os valores se inverteram, então você tem uma grande campanha ao consumo, uma apelação ao consumo, então eu acho que esses espaços condiz mais com o discurso atual. Nessa sociedade,
A selfie no shopping, a selfie no show, no grande show, é muito mais importante do que estar aqui. E assim, você só tem valor pagando por isso. O que você usa de graça ou o governo te concede, não tem valor. Não merece a atenção no geral da população. Então a luta é sempre por pagar as contas, comprar as coisas e ninguém está preocupado com o ser mesmo, né? A relação que você tem com a sua comunidade, com as pessoas. Então aqui a gente brinca até que é um desprendimento, porque você produz, planta, cuida para os outros levarem. Dificilmente a gente consegue colher as coisas porque as outras pessoas colhem na nossa frente. Então é um desapego grande exatamente no sentido de ter uma contribuição para a sua comunidade sem estar preocupado com o que vai acontecer, o retorno que você vai ter disso, né? Então eu acho que as pessoas são muito mais voltadas para o individual do que para o coletivo. E acho que é essa mudança que a gente pretende tentar transformar para que as pessoas tenham preocupação com o coletivo, com a sua comunidade. Por um lado, as pessoas dentro de uma lógica do mercado, elas vão se sentindo cada vez mais que elas não podem depender de ninguém e que a vida é uma grande concorrência, a vida é uma grande competição e quem se dá bem de alguma forma tem que usar desses símbolos para mostrar que se deu bem, que progrediu na vida. Então essa lógica é a lógica do privado, essa é a lógica de que para eu ter conforto eu tenho que ter uma casa grande, eu tenho que ter um carro e eu vou no shopping. E para eu ter a manutenção dessa realidade que é completamente descolada da realidade de outras pessoas da cidade, eu tenho que me preservar. Então eu tenho que criar uma estrutura de segurança que possibilite que eu viva essa vida descolada do resto da cidade. E aí, qual que é o resultado disso? O resultado é que de alguma forma estou financiando coisas e de alguma forma tenho uma participação mais significativa nas grandes decisões da cidade, da política e que num dado momento tenho tanto poder que posso ajudar a financiar uma campanha e posso construir toda uma lógica baseada na perpetuação desses privilégios. Eu não estou pensando na praça, porque eu já não vivo na praça, eu vivo nessa bolha. Tive que sair da minha zona de conforto, mas agora que estou mais frequentando a rua, espaços públicos, coletivos, eu mudei minha percepção do espaço e consigo melhor me integrar com várias pessoas, me relacionar com o espaço, com a natureza. Eu acho importante ter essa relação com a natureza dentro da cidade. A comunidade local tiver um cuidado, né? Por exemplo, só o cuidado de não deixar depredar já é um cuidado importante. Então, se cada cidadão tomar a sua parte no processo da cidade, ele já ajuda bastante. Então, o objetivo aqui não é cobrar só do poder público, é ver o que cada um pode fazer para você melhorar a sua comunidade. Isso vai construindo uma nova lógica de cidade, onde as pessoas vão se sentindo responsáveis. Eu quero sentar lá, eu quero conversar, aquele imóvel não é indestrutível. Então eu tenho que fazer com que aquele imóvel continue existindo. Então ou eu ajudo a reconstruir ou eu ajudo a preservar. Então isso vai criando uma mentalidade diferente. Qualquer coisa que qualquer pessoa fizer hoje no móvel aqui, a gente pelo Facebook recebe a denúncia. Alguém está pegando um pallet fazendo uma fogueira, alguém está fazendo não sei o quê. Então essas coisas vão ressignificando a ideia de espaço público que as pessoas têm. Quem gosta de vir aqui? Eu.